Elementos químicos. Continuação da atividade da aula passada, que falava sobre a organização da tabela periódica. E agora nós vamos falar sobre cada quadradinho da tabela periódica. Não exatamente cada quadradinho, mas o que significa cada quadradinho. Bom, aqui nós temos uma definição do que seria elemento químico. É um conjunto de todos os átomos com o mesmo número atômico. Na aula passada, nós comentamos que número atômico é como se fosse a identidade daquele elemento químico. Então, cada átomo de mesmo número atômico simboliza o mesmo elemento químico. Vamos pegar, por exemplo, a questão do ouro. Do ouro pode ser prata, pode ser qualquer elemento. O ouro, no caso, tem 79, o número atômico dele é 79. Então, todos os átomos do ouro têm número atômico 79. Se você pegasse um objeto, por exemplo, vamos supor que esse objeto na minha mão seja todo de ouro. Então, todos os átomos que estão aqui têm o mesmo número atômico 79. Se fosse no caso do cobre, seria o quê? Número atômico 29, todos os átomos. Tá? Se eu pudesse separar todos os átomos desse objeto aqui, todos eles, cada átomo, se fosse ouro, né? Se fosse ouro, cada átomo 79. Se eu pudesse separar cada átomo desse, eu poderia ver que dentro dele o número atômico seria 79. Deixaria de ser ouro? Não. Um átomo só simboliza, caracteriza que é o quê? Um determinado elemento químico, que no caso aqui seria o ouro. Tá bom? Caso esse objeto fosse de ouro. Mas o conjunto deles também mostra um determinado elemento químico. Tá? Porque todos os átomos que compõem esse conjunto têm o mesmo número atômico. É como se fosse o CPF do átomo. O seu CPF não é único. Então, quando você fala o seu número CPF, sabe que é você. Então, quando você falar elemento químico de número atômico 79, você sabe que é ouro. Se falar que é elemento químico número 30, você sabe que é zinco. Elemento químico número 40, você sabe que é o zircônio. E por aí vai. Tá? Então, cada elemento químico ele é representado por um símbolo. Tá? Por quê? Quais são as regras desse símbolo? Ele sempre contém a letra inicial, impressa em maiúscula, do H, hidrogênio, do fluoro F, oxigênio O, iodo, I, carbono C, nitrogênio N, boro B. Só que tem alguns que fogem à regra. Vamos lá. Cobalto CO, olha o símbolo dele. Do cálcio, Ca, do cloro, Cl, do cádmio, Cd, já não são as duas primeiras letras, tá bom? Ao contrário, do cálcio, do cloro, veja só, o césio é Cs, tá bom? Do cobre já é Cu, crômio, Cr, e por aí vai. Agora, mais diferente ainda, é porque tem outros elementos que têm um símbolo derivado do latim. O sódio, Na, veja só, o latim Na, nátrio, e por aí vai. A prata, veja só, nome em latim, então Ag. E aí nós temos as regras de símbolo dos elementos químicos. Também podemos definir o elemento químico, veja só. Conjunto de átomos com mesmo número atômico, ou seja, mesma quantidade de prótons no núcleo. Vamos ver nesse desenho aqui. Nós temos aqui um átomo do hidrogênio. Nós temos aqui bem no núcleo um próton. E essa bolinha circulando aqui em volta é um elétron. Mesma quantidade de próton, mesma quantidade de elétron, de hidrogênio. No caso do hélio, nós temos o quê? Veja só, no núcleo dele, duas bolinhas de cor azul, significando o quê? Que no núcleo do hélio nós temos 2 prótons.
Se tem 2 prótons, 2 elétrons circulando. Isso sempre é o estado fundamental do átomo, tá? Mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons circulando. E essas bolinhas brancas, professor, são os nêutrons. Depois a gente fala dele, tá bom? Então, quando há um conjunto de átomos em que todos possuem o mesmo número atômico, no caso que é igual a 2 aqui do hélio, temos o hélio. Mas um único átomo com número 2 também seria o hélio. Não importa se eu tenho 10 átomos, 20 átomos, 200 átomos. Se todos eles possuem o mesmo número atômico, significa o mesmo elemento químico. Tá? Um átomo, 10 átomos, não importa. Tem o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Tá bom? Professor, e se eu separasse em gotinhas, né? Por exemplo, aqui é o mercúrio, essa figura está representando o mercúrio aqui, ó. Se eu separasse, mudaria o elemento químico? Não, claro que não. O átomo sempre é o mesmo. Da mesma forma, se você pegar esse mesmo objeto, como coloquei no início da aula, se eu quebrasse ele, eu dividiria o objeto, mas o átomo continuaria sendo representando o mesmo elemento químico. Tá bom? Então, vamos na tabela periódica tem cerca de 118 elementos químicos. Vamos saber agora os quadradinhos. Veja só, aqui eu tenho do sódio, nós temos aqui o símbolo, escrito, né? O azul, Na. Tá? O nome do elemento químico, a massa atômica, que é esses números pequenininhos. Olha o número atômico dele aqui, no caso, que é o sódio. Tá bom? Número atômico. Se você... é o seu CPF, lembra? É o CPF do sódio, é o número atômico. E essa configuração eletrônica? Deixa eu ir lá para o site da tabela. Perdão. Site da tabela periódica aqui. Veja só. 11. Tá o 11 aqui, ó. O sódio, cliquei nele, ele apareceu. Deixa eu dar um zoom aqui. Veja só, o sódio. Número atômico 11. Tá? Veja só, o próximo é o 12. E lá na linha, lá na frente, será o 13. Aí quando descer para essa linha aqui, número atômico do potássio 19, do cálcio 20, do escândio 21, titânio 22. E por aí vai. Tá bom? Veja só, deixa eu pegar esse outro exemplo aqui do mercúrio, que é melhor ainda. Veja só, o mercúrio tem um número atômico de 80. Essa é a identidade do CPF do mercúrio, tá bom? E esse tanto de número aqui é algo que é a distribuição eletrônica. Lembra da distribuição eletrônica? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Lembra as camadas K, L, M, N, O, P, Q que eu mostrei para vocês? Tá? Vamos voltar lá. E olha aqui de novo. Veja só. Esse número 2 simboliza que nós temos 2 elétrons na camada K. Que é essa daqui, ó. Aqui vamos ter 2 elétrons circulando, caso seja do mercúrio. Tá? Porque ele tem 2. A próxima aqui, ó, é 8. Na camada L nós teremos 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na camada N, 32. Na camada O, 18. Tá? E na última camada de valência, 2 elétrons. Tá bom? Então essa, ó, na camada Q de valência seria o quê? 2 elétrons. Então, professor, quando a gente ensinou para você, quando eu te ensinei lá naquela questão da distribuição eletrônica, você quebrou a cabeça para descobrir como se distribui os elétrons naquelas camadas. Bastava você só olhar aqui na tabela periódica, tá? Mas era necessário que você aprendesse aquilo, tá bom? Então, camada K, L, M, N, O e P, tá bom? Eis a distribuição dos elétrons.
tá bom? PQ, KLMNOPIQ, tá bom? Então, meus queridos, voltando aqui para enunciado, tá? Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Mais informações do assunto ou consultar a fonte, nós temos 2 sites e mais 2 vídeos, tá? E um recadinho aqui para vocês, tá? Vocês têm atividade na plataforma, no Google Formulários, vocês só vão respondê-la, portanto não é necessário copiar nada no caderno, mas se você quiser copiar esse texto aqui que está disponível para vocês também, se você quiser copiar ou se você desejar imprimir e colar no caderno, pode, mas não é necessário enviar fotos, tá bom? Bons estudos e abraços para vocês. Tchau.